Oi pessoal, sou Eduardo. Hoje irei falar sobre um projeto que eu tenho que desenvolver ainda esse ano, chamado Leia Autores Piauienses. Porque eu sou do Piauí e eu sei que é um dos estados mais esquecidos do Brasil e que muitos leitores têm essa necessidade de sair um pouco do eixo Rio-São Paulo. Então, eu irei mostrar alguns livros de escritores piauienses, sejam escritores que tiveram um certo reconhecimento ou de escritores do nosso dia a dia que estão por aí na batalha, nos saraus da vida, nos clubes de leituras. Então, para começar, eu vou mostrar um poeta piauiense que teve muito destaque porque ele participou da Tropicália. Ou seja, estou falando do Torquato Neto. E eu tenho aqui os melhores poemas do Torquato, que é um livro da editora Global. E o Torquato ele foi um dos principais compositores, letristas da Tropicália, juntamente com o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, os Mutantes, essa galera toda que foi a responsável pelo tropicalismo. Eu vou citar algumas músicas que tiveram composição do Torquato, como por exemplo Geleia Geral, do Gilberto Gil, Mamãe Coragem, que a Gal Costa, a Paula Toller fizeram interpretações belíssimas, entre outras. E é uma poesia muito acessível. Infelizmente, o Torquato Neto ele cometeu suicídio enquanto ele era muito jovem ainda. Não fosse isso, sua produção teria sido mais extensa, óbvio, e também ele teria mais destaque. Fica a dica, Torquato Neto. E outro poeta que teve bastante destaque foi o Mário Faustino, com o livro O Homem em Sua Hora. Eu dei uma folhada nesse livro e eu percebi que é uma poesia mais rebuscada, ao passo que a do Torquato Neto é mais acessível. O Mário Faustino também teve uma vida muito curta, eu não me recordo a causa da sua morte, mas esse livro aqui vale muito a pena ser lido, apesar que eu não li, eu apenas dei uma folhada e eu percebi um certo teor de refinamento, de pesquisa linguística, que são critérios que o Mário Faustino utilizou para compor a sua poesia. E tanto o Torquato Neto quanto o Mário Faustino, eles tiveram poesias selecionadas nesse volume aqui, nessa seleção os 100 melhores poemas brasileiros do século XX, que é uma seleção do Ítalo Morricone. E vale ressaltar que esse volume aqui ele causou uma certa polêmica porque os poemas são majoritariamente compostos por poetas, homens, ao passo que pouquíssimas mulheres figuram nessa seleção. Apenas a Cecília Meirelles, Adélia Prado, Hilda Ilst, Ana Cristina César. A própria Cecília tem vários poemas nessa seleção aqui, mas foi feita uma pesquisa e foi constatado que a quantidade de poetas é 3 vezes maior a de poetisas nesse volume aqui. E agora partindo para uma escrita mais contemporânea, eu tenho aqui o Roberto Muniz Dias, que é um autor bastante jovem, e ele escreve contos, romances, novelas, e agora ele está se dedicando à produção teatral. Eu já assisti diversas encenações de textos dele aqui em São Paulo, e ele sempre tem um público muito fiel, porque ele tem um certo engajamento, um certo cuidado com o seu texto, para não ficar aquela coisa cunhada somente na mensagem. Ou seja, o Roberto ele tem formação em letras, ele tem mestrado e já está vendo um doutorado, então ele tem uma certa acuidade, um capricho com a sua produção textual, porque ele sabe concatenar as suas ideias de forma que o produto final, ou seja, o texto, saia criativo. E esse livro aqui ele reúne 5 peças teatrais do Roberto, como As Divinas Mãos de Adam, Uma Cama Quebrada, Bonecos Desalmados. Inclusive, As Divinas Mãos de Adam ganhou o prêmio da Alcide Jurandir em Belém do Pará. E vale muito a pena conhecer a literatura produzida pelo Roberto Muniz Dias. Esse livro aqui é muito legal, eu vou até reler inclusive. E não posso deixar de fora o Assis Brasil, que foi um escritor que ganhou o Prêmio Nacional Almap, Prêmio Joaquim Manuel de Macedo,
o autor de A Moreninha. E esse livro aqui, ele é da década de 70, chama-se Os que Bebem como os Cães, e eu já li há muito tempo atrás e fiquei muito chocado com esse relato aqui, porque é um texto que vai falar sobre a ditadura militar, ou seja, há nessa novela um trabalho de personagem muito bem feito, e a personagem principal, que é o próprio narrador da história, ele está relatando os seus momentos de tortura, ou seja, é um torturado da ditadura militar. Então é uma leitura super pesada, muito angustiante, e o Assis Brasil ele fez um trabalho bem de linguagem bem caprichado, porque os capítulos eles vão se alternando, eles se repetem. Tem o capítulo A Cela, o Grito e o Pátio, que são os três lugares, que são os espaços onde a personagem ela frequenta, ela está presa, refém somente a estes espaços, ou seja, presa na sua cela, e ela tem que ir para o pátio tomar um banho de sol ou um banho mesmo, e a tortura, a pressão em cima dos presos é tanta que eles sentem uma necessidade de gritar, e ao mesmo tempo o próprio grito é um ato de coragem muito extremo, que pode muitas vezes levar ao final da tortura, ou seja, à morte. Então é um relato muito comovente. E eu não posso deixar de mostrar os volumes de Raspa do Mameleiro. Mameleiro é uma vegetação que tem no Piauí, ou seja, uma árvore, claro. E essa árvore, essa madeira, ela tem uma fragrância muito agradável. Então, eu creio que foi por isso que os poetas e organizadores desses volumes resolveram intitular de Raspa do Mameleiro. E nesses volumes há poesias, lendas, vários textos em prosa também, e é muito interessante porque são vários professores e educadores que tiveram essa iniciativa de publicar os seus textos, e eles estão lá fazendo saraus, diversos movimentos literários, o que é muito interessante, muito satisfatório para quem é piauiense, porque sai um pouco daquela ideia do estereótipo de sertão nordestino, o pessoal ouve muito forró. Sim, porém tem uma galera que está preocupada em difundir uma arte mais requintada, mais rebuscada, que no caso é a literatura. A poesia, que é um gênero mais que demanda um certo cuidado artístico na composição, as palavras, a rima, o eu lírico. Então, tudo isso está muito bem construído nos diversos poemas dessas coletâneas Raspa do Mameleiro, que não são livros comerciáveis, mas muitas pessoas que vão para Pedro II, que é a minha cidade natal, e a terra de onde os poetas dessas obras residem. Aliás, são originários de lá, em sua maioria. Eu vou ler um poema que eu achei muito interessante, que é da autoria do poeta Pedro Barros. Vamos lá. Agora eu não acho a página. Enfim, o poeta. O poeta é a receita dos loucos por poesia. A poesia é um remédio que se toma a qualquer hora. A loucura é a constatação de quem não é normal. Eu sou normalmente louco. Eu sou loucamente normal. Já o leitor, dito normal, é o médico que diagnostica o grau da loucura do poeta. Ele é quem determina se é uma loucura insana ou uma loucura concreta. Só não sei quem é mais louco, o poeta que é a receita dos loucos por poesia, ou se é o leitor que receita para alguém normal a loucura dos poetas. Então, muito bom esse poema do Pedro Barros. Enfim, há vários poemas aqui, e o legal dessa coletânea é que ela tem a presença maciça de escritoras mulheres, ainda bem. Então, são essas minhas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem visto esse vídeo. Tchau!